aos Coríntios. Eu queria que a Roberta colocasse o nosso texto. A igreja de Corinto, uma igreja neotestamentária, uma igreja do Novo Testamento. E muitas vezes nós pensamos, quando nós falamos, eu queria viver no tempo da igreja primitiva. Eu queria estar lá, saber como foi, ser ensinado por Paulo, ser ensinado por Pedro. E nós vamos ver algumas características desta igreja, que às vezes são semelhantes às nossas, ou que às vezes são bem piores do que nós vivemos hoje. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a igreja de Corinto, vamos entender algumas informações, vamos entender algumas coisas que Paulo fala sobre esta igreja, que foi ele que começou a obra ali, ele foi para a cidade de Corinto, ele ficou ali durante 1 ano e meio, pregou a palavra. Primeiro ele vai para os judeus, visita as sinagogas, onde o povo judeu se reúne, fazem ali a leitura da palavra de Deus, tem ali um período de estudo da palavra, ali que fazem as reuniões concernentes à comunidade. Paulo vai falar do amor de Cristo a eles primeiro. E ele por várias vezes vai à sinagoga e tenta conversar, só que eles rejeitam totalmente o que Paulo está ensinando. O que Paulo vai dizer? A Bíblia vai dizer que ele vai sacudir as suas roupas e ele vai dizer, olha, eu agora vou para os gentios. Vou para aqueles que não têm a promessa de Deus. Vou para aqueles que estão vivendo uma vida separada de Deus, que não conhecem a Deus. Eu vou agora conversar com eles. Amém, queridos? Então nós vamos ver algumas coisas desta igreja e vamos tirar algumas coisas para a nossa vida. Primeiro, como era a igreja de Corinto? Primeiro, essa igreja ela está localizada hoje na Grécia. E o Império Romano, ele tinha 4 cidades muito importantes, né? Roma, a primeira, Corinto, Éfeso, Antioquia da Síria. Corinto era uma cidade que ligava 2 continentes, um pedaço de terra diante do mar, e ele ajuntava 2 continentes ali, aquele pedaço de terra. Era uma cidade portuária, uma cidade onde vários navios traziam suas cargas e ali descarregavam, e havia um comércio muito forte. Era uma cidade rica, uma cidade também com muitas dificuldades na questão da idolatria. E essa cidade, a 152 metros da cidade, ela tinha um templo, e esse templo tinha sacerdotisas. E essas sacerdotisas eram mais de 1000, como diz os historiadores, eram prostitutas que se prostituíam nesse templo, o templo de Afrodite. Então era uma cidade onde muitos procuravam somente para a questão do prazer. Muitos marinheiros desciam nessa cidade, iam ali para o templo e se prostituíam com essas sacerdotisas. E eles tinham uma ideia errada da questão do amor. E eles pensavam na questão do amor só na questão do amor eros, que é o amor erótico. Por isso que Paulo, nesta carta aos Coríntios, ele vai escrever no capítulo 13, dizendo exatamente o que é o amor diante de Deus, qual é o amor que Deus aprova. Não o amor que eles conheciam ou o amor que eles vivenciavam dia a dia. Então, por isso que ele vai gastar um capítulo inteiro nesta carta dizendo o que é o amor. E ele vai explicar passo a passo, porque eles tinham uma ideia da questão do amor erradamente. Só do amor, da questão do prazer, só do amor sexual.
e Paulo vai falar sobre o amor verdadeiro diante de Deus. Essa cidade, ela foi conquistada pelo cônsul romano chamado Múnius. Ele destruiu ela em o ano de 146 a.C. Só que ela foi, como era uma cidade que tinha uma localização importante, ela foi reconstruída no ano 46 antes de Cristo. Então ela se tornou a Corinto romana. E ela tinha muita corrupção. Uma cidade muito corrupta. Uma cidade que abrigava muitas pessoas. Muitos estrangeiros vinham ali. E muitos marinheiros que vinham nessa cidade, como iriam ficar pouco tempo, eles aproveitavam para a questão da prostituição e também para cometer alguns delitos, porque logo eles iam embora, não tinha como julgá-los, não tinha como prendê-los, iam pegar um navio e voltar para as suas cidades. Como era a igreja de Corinto? Essa igreja, ela foi formada na segunda viagem de Paulo. Está especificamente dita no livro de Atos, onde o médico Lucas vai dizer como que Paulo chegou na cidade, quanto tempo ele ficou na cidade. O que nos diz os historiadores é que essa igreja começou mais ou menos no ano 52 após a morte de Jesus Cristo. E Paulo ficou ali durante 12 meses, mais ou menos 1 ano e meio. E os eruditos vão nos dizer que esta carta, a primeira carta de Paulo, na verdade, é a segunda carta. Porque a Bíblia vai mencionar uma carta que não está na nossa Bíblia. Então, seria esta a segunda carta. Também em 2 Coríntios, nós temos menção de uma outra carta, que também não chegou à nossa mão. Que seria mais ou menos 4 cartas que Paulo destinou a esta igreja. Mas como nós não temos como provar, não temos como comprovar o que chegou à nossa mão, o que Deus queria que chegasse à nossa mão, foram essas 2 cartas, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Ok? Isso não vai entrar em questão. O que Paulo vai querer tratar aqui nesta igreja? Primeiro, Paulo vai dizer que a igreja ela está dividida. Uns dizem eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefas, que é o nome de Pedro em aramaico. Outros vão dizer eu sou de Cristo. Uma igreja não nos diz quantas pessoas tinham, mas era uma igreja formada de pessoas ricas, nobres, de pessoas pobres e de escravos. Tudo isso dentro de uma igreja. E aí cada um vai agora viver um partidarismo. Uns vão dizer, eu sou do pastor Claudinei, eu sou do Marcelo, eu sou do Paulo, e eu sou do Eduardo. Dentro de uma igreja que, então, a liderança em si, ela não estava coesa, ela não estava juntos na mesma visão. E eles começaram a viver assim. Paulo também, no capítulo 5, vai tratar a questão de um incesto, ou melhor, um filho está tendo relações sexuais com a mulher do seu pai, não é a sua mãe, é com a sua madrasta. Está tendo relações sexuais com essa mulher, a mulher do seu pai, e a igreja sabe, e eles estão no seio da igreja, a comunidade, a cidade sabe, e ninguém faz nada. Vai dizer, olha, eu já tinha expulsado ele do meio. Porque isso não se aceita. Isso é algo que não se deve viver. Estão envergonhando o Evangelho de Cristo.
Paulo também vai tratar nesta carta algumas situações da questão da carne que era oferecido aos ídolos. Naquela época, nos templos se matavam muitos animais. E metade desta carne era oferecida como sacrifício. E metade desta carne era para que a família que trouxe esse animal para sacrificar e os seus convidados comessem ali no templo. O que eles estavam fazendo? Os irmãos de Corinto. Quando tinha Santa Ceia, que é o nosso caso hoje, os mais ricos traziam bastante bebida, bastante comida e comiam e se embriagavam ali. Os mais pobres, que não tinham como comprar nada, passavam fome. E eles alegavam que isto era uma santa ceia. Então Paulo está tratando esses assuntos na primeira carta à igreja de Corinto. Essa é algo que eles estavam vivenciando ali, que ele foi informado pelos irmãos que a carta é destinada. Logo no começo de 1 Coríntios, ele está destinando esta carta a esses irmãos. No verso 1 diz: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Ele está escrevendo a esta família. Ele está destinando esta carta a esta família, que está nesse meio. Esta família está informando a Paulo tudo o que está acontecendo na igreja. Porque ele ficou 1 ano e meio, ele evangelizou pessoalmente os irmãos desta igreja. Por isso que ele não vai tratar a questão agora da salvação aqui, ele vai tratar as dificuldades que estavam acontecendo naquela igreja. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Amém? Muito bem. Segundo, em que nós somos semelhante à igreja de Corinto hoje? Hoje nós ouvimos tantas situações erradas acontecendo dentro da igreja de Cristo. A igreja hoje. Hoje nós vemos escândalos dentro da igreja. Por que eu comecei falando da questão financeira e deixando bem claro para vocês? Porque é algo que nós estamos vivendo hoje. Pastores, pessoas que estão em eminência na questão religiosa, estão vivendo vidas que o povo não vive. Estão em um outro nível separado que os fiéis não estão. Acabou-se a questão do amor fraternal, acabou-se a questão de se pensar um no outro. A igreja hoje, em alguns lugares, infelizmente, uma frase diabólica dizendo: pequenas igrejas, grandes negócios. Infelizmente, é algo que nós estamos vivendo hoje. Quando você convida alguém para vir para a igreja, a primeira coisa que a pessoa pensa: o que vai acontecer lá? Será que vão me obrigar a fazer alguma coisa? O que vão me expor lá? O que eu vou encontrar lá? Por quê? Tanto é que foi defamada a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Por não conhecerem a palavra de Deus, por pegar a palavra de Deus e trabalhar em seu benefício próprio, por pregar somente alguns assuntos da palavra de Deus, assuntos que vão fazer benefício a si próprios, assuntos que vão levar o povo a sair daqui muito bem, para viver uma semana diferenciada, mas que não dão consistência na vida das pessoas. As pessoas não entendem o amor de Cristo, não entendem a salvação de Cristo, não entendem o que Cristo fez naquela cruz. E aí se torna como se fosse um clube. Eu vou me encontrar com os amigos no domingo.
E esses amigos do domingo, no meio de semana, se encontram numa casa. E ali nós comemos, nós bebemos. Não conhece a essência do sacrifício de Cristo. Por isso que nós temos várias situações aí fora, onde as pessoas olham para o nosso testemunho, para o testemunho da igreja, e diz assim: ser crente igual você, ou ser cristão igual você, o inferno está cheio. Estamos vivendo semelhantemente a igreja do Novo Testamento, a igreja que foi formada por Paulo. Muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa aparência, com a nossa roupa. Estamos preocupados mais com o dinheiro. Estamos mais preocupados com os negócios desse mundo. Nós esquecemos da vida que Cristo nos oferece, uma vida eterna. Nos preocupamos e gastamos tanto tempo nesta vida limitada que nós temos, que esquecemos de juntar tesouro no céu, de trabalhar para o Senhor, de nos gastar, de nos doar, do amor sacrificial. E aí nós pensamos somente em nós. E aí nós deixamos o Senhor em segundo lugar, ou em terceiro, ou em quarto. E aí nós queremos que a nossa vida muda. E aí nós queremos ser abençoados pelo Senhor. Se nós vivemos uma vida contrária à vontade de Deus, esperamos que Deus nos abençoe mesmo assim. E isso não acontece. Somos semelhantes na questão de muitos de nós. Queremos ser reconhecidos. Não queremos servir, mas queremos ser conhecidos. Por isso que uns dizem na igreja de Corinto: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Porque Apolo era bem diferente de Paulo, segundo as Escrituras, segundo esta carta. Apolo era um homem eloquente. A Bíblia não vai dizer que Paulo era um homem eloquente. Ele conquistou com a sua prédica, com a sua palavra, com a sua pregação, os ouvintes de Corinto. E aí muitos agora dizem: não, Paulo tem uma pregação fraquinha, mas Apolo não, quando Apolo prega, eu saio dali diferente. Eu sou de Cristo. Em 2 Coríntios vai dizer que quem diz que são de Cristo são aqueles que mais dão problemas para a igreja, porque eles querem viver uma vida independente. Eu recebo diretamente do céu, eu não tenho pastor nessa terra. E aí vivem conforme pensam que estão vivendo, não submetem às autoridades. E hoje nós vivemos muito isso. Quando você vai exortar alguém em amor, a pessoa diz: pastor, eu sei o que eu estou fazendo da minha vida. Quando você vai perguntar: irmão, por que você não veio domingo? Pastor, eu tinha um churrasco para ir. Por que você não veio domingo, amado irmão, amada irmã? Eu fui para Nagoya. É pecado ir para Nagoya? Não. É pecado ter uma comunhão no domingo? Não. O erro está quando eu não dou valor à igreja de Cristo, quando eu não dou valor a Cristo, quando eu não dou valor ao reino de Deus e coloco todos eles numa escala lá atrás. Tem alguns dos irmãos que não estão aqui. Anderson e Lisa estão fazendo uma segunda lua de mel. Estão errados? Pergunta se eu liguei para eles dizendo: irmão, vocês vão vir para o culto hoje? Claro que não. A Sueli não está aqui hoje. Ela não está passando bem em casa. Nós sabemos e compreendemos que há situações que nós não temos condições de mudar. Mas eu não posso mudar prioridades.
não é colocar a igreja em primeiro lugar, é colocar Cristo em primeiro lugar. Diga para mim, não é colocar a igreja em primeiro lugar, mas sim Cristo em primeiro lugar. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Quando eu coloco Cristo em primeiro lugar, eu começo a servir, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas eu entendo que Cristo se esvaziou da sua glória, se fez carne, habitou entre nós, e Ele me disse, está escrito na palavra de Deus, eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Pedro vai dizer para mim e para você que Cristo é o nosso exemplo maior. Se o Deus que eu sirvo esvaziou da sua majestade, se desfez da sua glória e se fez um nenenzinho e cresceu nessa terra e passou por tudo que passou para me servir, quem sou eu para ser diferente de vocês? Quem sou eu para dizer eu não posso fazer? Quem sou eu para dizer assim, não dá para mim? Se eu olho para o meu Redentor, que se doou, se deu a sua vida, o servo sofredor, quem sou eu para dizer eu não vou fazer? Quero agradecer a todos aqueles que serviram na formatura do Casados para Sempre. Ficou muito bom, muito lindo, uma festa bonita. Nós terminamos cedo ontem, porque todo mundo que ficou ali colaborou, trabalhou, emprestou seu carro, trouxe aqui, descarregou. Porque eu e Júlia não temos como fazer as coisas sozinho. Eu e Paulo e Joeli não temos como fazer tudo sozinho. Nós precisamos de vocês. A igreja é isso, cada um tem um dom, cada um tem um talento. E quando eu coloco esse talento para abençoar outras pessoas, o mais abençoado sou eu. Porque Deus deu a você o que não deu para mim. E nós juntos trabalhamos e servimos no reino de Deus, para a glória de Deus. Amém? Isso é igreja. Mas quando nós começamos a pensar em nós mesmos, quando nós pensamos em partidarismo, quando nós vivemos em função de ser reconhecido pelos homens, ou quando nós queremos estar em evidência, Deus primeiro vai nos humilhar, para depois nos usar. Diga primeiro, comigo. Primeiro, Deus vai nos humilhar, para depois nos exaltar. Dê uma salva de palmas para o Senhor, que Ele merece. Então, quando nós ouvimos, eu quero ser uma igreja do Novo Testamento, uma igreja igual a de Corinto, uma igreja igual dos Gálatas, que deixaram o que aprenderam e voltaram a fazer a circuncisão? A igreja tem o seu papel na sociedade. E se ela não for uma voz que o mundo ouça lá fora, não tem sentido eu e você estarmos aqui todos os domingos, aprendendo da palavra de Deus. Amém? Para terminarmos, para ceiarmos, o que aprendemos com a igreja de Corinto? O que nós podemos tirar de aplicação para nós? Primeiro, quando eu estou no reino de Deus, eu estou pronto a servir em qualquer lugar. Não importa se é recebendo os irmãos ali na frente, não importa se é trocando um instrumento, não importa se é lavando os banheiros,
eu estou no reino de Deus para servir. Porque eu entendo o amor de Cristo na minha vida, o que Cristo fez por mim, e eu sou grato ao que Deus fez para mim. E eu não tenho como pagar, e eu não tenho como mostrar de volta esse amor, a não ser servindo a Ele, a não ser se alegrando no meio daqueles que, junto comigo, amam a esse Deus. Pessoas que foram transformadas por esse amor. E eu agora começo a ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Deus vai usar a minha dor, o que Deus fez na minha vida, para abençoar outras pessoas. Ontem nós tivemos o privilégio de encontrar um casal que é amigo da Lisa e também é amigo do Renan e da Amélia, da Igreja Comunidade da Graça, que há mais de 10 anos nós ministramos para eles num seminário de final de semana. Ela já estava pronta a sair de casa, já tinha uma outra pessoa. E nós ministramos a ele, aquele homem chorava como uma criança. E nós oramos com ele, abraçamos ele. E ela, junto com ele naquele dia, tinha mais alguns casais que estavam ali. Ele falou para mim ontem: pastor, a partir daquele dia começou uma transformação no nosso casamento. Às vezes eu e você não sabemos quem foi abençoado pela nossa vida. As pessoas estão olhando para mim e para você, e elas esperam de mim, de você, homens e mulheres de fé. Elas esperam de mim, de você, alguém que vai dizer: Deus pode mudar essa situação. Entrega os seus problemas a Deus. Mas muitas vezes nós, que deveríamos ter uma palavra de bênção, que deveríamos ter uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, nós chegamos para as pessoas que não conhecem a Deus dizendo assim: ai, que dia horrível. Tive um final de semana muito puxado. Ai, tive que ajudar numa formatura de casados, lá não dormi nada. Você acha que essa pessoa vai vir para a igreja? Vai pensar que o pastor é um explorador, que eu estou aqui com um chicote na mão, vamos. Não é verdade? Eu não, que igreja que é essa? Ah, Igreja Batista de Randa. Bom saber que nunca vou aparecer lá. Não é verdade? Agora eu posso ter, olha, o pior final de semana possível, eu posso ter desgastado, cansado, e eu chego na fábrica todo dia, eu estou sorrindo, todo dia eu estou alegre, porque eu sei para onde eu vou. E eu tenho compaixão daquelas pessoas que trabalham comigo ali que não conhecem Jesus. E todo mundo, já falei aqui, me chama lá de pastor. Não me chama de Claudinei, chama de pastor. Tem alguma dificuldade? Chega para mim: pastor, você pode orar por mim? Isso é privilégio, queridos. Privilégio. Sábado tinha trabalho, eu não fui trabalhar porque eu falei para o meu chefe 3 semanas antes: eu tenho uma formatura, tenho 3 casamentos para celebrar, e nesse dia eu não posso trabalhar. Tudo bem? Tudo bem, pastor. Nós entendemos. Acabou. Agora, já pensou? Eu sou trabalhador, dirijo a Lifto lá no trabalho que eu estou, uma empilhadeira. Eu sou aquele que mais derruba a caixa. Eu sou aquele que mais chega atrasado. Eu sou aquele que faz confusão no meio das pessoas ali. Vocês acham que eles vão me chamar de pastor? Vocês acham que eles vão chegar para mim e pedir uma oração?
pensar. Se nós queremos aprender com a igreja de Corinto, não devemos ter partidarismo. Não devemos querer que os outros nos tratem diferente. Em vez de ser aquele que se coloca em posição superior, ser aquele que serve. Em vez de ser aquele que promove partidarismo, ser aquele que agrupa, aquele que ajunta, aquele que sempre vai mostrar o lado bom de qualquer outra pessoa. Se alguém vai chegar, você viu fulano, mas você não olhou direito. Olha, ela é uma pessoa assim, assim. Ele é uma pessoa assim, assim. Talvez naquele dia aconteceu algo diferente. Mas não tire a sua conclusão por aquele momento, pelo que falou naquela hora. Perdoe. A Bíblia vai dizer que é inevitável os escândalos no meio. Capítulo 5 de 1 Coríntios tinha um escândalo ali. E até hoje acontece escândalo no meio da igreja. Mas eu não sou aquele que vai mandar o irmão ou a irmã para o inferno porque tropeçou. Sou aquele que vou estender a mão. Sou aquele que vou perdoar. Sou aquele que vou dizer para as pessoas, cuidado, a Bíblia diz, você está em pé, cuidado para que não caia. Se nós queremos influenciar, e eu coloquei no boletim, está aí, às quintas-feiras nós abrimos para Keiko-san, a japonesa que está vindo participar dos nossos cultos. Ela está usando uma sala aqui para dar estudo bíblico. Quinta-feira passada ela estava aqui com um casal. Ficou mais de 1 hora passando a palavra de Deus para eles. É uma semente, do jeito que está aí no boletim. Uma semente que nós estamos lançando. Eu creio que um dia nós teremos um culto só em japonês. Amém? Por isso que nós temos que mudar algumas coisas do nosso conceito. Primeiro, cantar música em japonês e em espanhol, porque nós temos irmãos também aqui latinos. Nós temos que olhar para o japonês e saber que eles também foram agraciados com o sacrifício de Cristo. E o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a salvação também veio para eles. Amém? E nós temos que crer que Deus vai usar a mim e a você para levar outros a conhecer o amor de Cristo. Amém? Um pouco da igreja de Corinto. Semana que vem a gente começa a se aprofundar em assuntos mais teológicos, de algumas coisas que Paulo vai dizer sobre a questão da mulher, usar o véu, essas coisas. Nós vamos entender o contexto daquela cidade. Por que Paulo vai dizer isso? Mas hoje, meu desejo é que você, ao sair daqui, que você olhe para si próprio. E você, antes de cear a ceia, diga para o Senhor: Senhor, o Senhor me deu dons e talentos. E muitas vezes eu tenho enterrado eles. Sofri várias situações, mas nem por isso eu vou deixar de servir. Nem por isso vou deixar de acreditar que o Senhor é o cabeça da igreja e que a igreja é um lugar de salvação. Se o Senhor me plantou aqui, é porque o Senhor tem algo que eu faça aqui. Então me mostra, Senhor, em que áreas dessa igreja eu posso servir. E aí você diga a Deus: eis-me aqui, usa-me a mim. Amém?
Fique de pé, por favor. Ainda em 1 Coríntios, queria já que os irmãos do louvor